Deixa eu começar com uma cena que todo mundo aqui já viveu. Você acorda com a cabeça boa, hoje eu vou fazer tudo certo, aí dá 11 horas, você já quebrou metade do plano. E no fim do dia você pensa, eu sou fraco, não tenho disciplina, só que o problema não é você ser fraco. O problema é que você está usando a ferramenta errada. Força de vontade é tipo tentar segurar uma porta fechando com a mão. Enquanto o vento está aumentando, você aguenta por um tempo, né? E depois você solta. Não é porque você é ruim, é porque isso não foi feito para segurar sozinho. A solução não é mais força, a solução é trocar força por fricção. Exatamente isso que eu vou explicar. Fricção é o seguinte: fazer o comportamento ruim ficar mais difícil e o comportamento bom ficar mais fácil, antes de qualquer batalha sua começar. Então, o que é força de vontade na vida real? Força de vontade é a sua capacidade de dizer não no impulso e manter uma decisão mesmo com vontade de fazer o contrário. No cérebro, isso depende muito do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é igual à parte mais humana da mente, a região que ajuda você a planejar, pensar no futuro, segurar o impulso, que é importante, escolher o que é melhor lá na frente. O problema é que esse sistema é caro, ele gasta energia e cansa. Aí vem a primeira verdade, tá? Força de vontade não é um traço fixo, ele é um estado. Tem dias que você está mais capaz e tem dias que você está menos capaz. O dia que você está menos capaz geralmente tem o mesmo padrão: sono ruim, estresse alto, muitas decisões pequenas, fome, alimentação ruim, celular e estímulo demais. O estudo mais famoso sobre força de vontade, tá? E o problema dele também. Você já deve ter visto alguém falar que força de vontade ele é um músculo, que ele vai acabando durante o dia. Isso foi conhecido como ego depletion, esgotamento do autocontrole. Os estudos clássicos faziam algo assim, tá? Um grupo precisava se controlar primeiro, exemplo, resistir a um doce, fazer tarefa chata, segurar a emoção. Depois esse grupo fazia uma segunda tarefa que também exigia autocontrole, que era resolver um problema difícil, persistir num desafio. A ideia é, quem gastou autocontrole antes teria pior desempenho depois. Ficou popular porque fazia sentido. Minha disciplina acabou. Só que tem um porém. Veio a crise de explicação. Anos depois, vários laboratórios tentaram repetir isso em grande escala e nem sempre acharam o efeito com força, tá? A ciência hoje tende a aceitar como mais seguro, então. O autocontrole piora com estresse ruim, fome, emoções intensas e excesso de decisões. Isso é bem consistente, tá? Então a ideia de um tanque único de energia é mais debatido e tem uma evidência até mista. Ou seja, não dá para depender de força de vontade como base do sistema. Ela vai oscilar demais. Isso leva para a frase mais importante aqui dessa aula. Se sua estratégia depende de você estar forte, sua estratégia já nasceu fraca. E por que a força de vontade falha aqui? Vou passar 6 motivos e não quero romantizar nenhuma delas, tá? Motivo 1 é que o seu cérebro prioriza o curto prazo. O cérebro adora recompensa imediata. Isso aqui não é falta de caráter, já é biologia, especialmente quando você está cansado, estressado ou frustrado. Nessas horas, seu cérebro quer um alívio muito rápido. O segundo motivo é que o estresse puxa o volante da sua mente. Quando você entra em estresse, seu corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina. Você não precisa decorar isso, tá? Pensa como um modo sobrevivência. E no modo sobrevivência você fica mais impulsivo, pensa menos no futuro, busca um alívio rápido e evita o desconforto. Isso é a receita da procrastinação e do vício também em estímulos. Os dois casos. Tipo 3, você subestima o poder do ambiente. Celular na mesa não é neutro, comida no armário não é algo neutro, amigo chamando não é neutro. O ambiente é um imã de comportamento. O 4 é decisão repetida, desgastada. Então, cada vez que você decide, vou ou não vou fazer, você está gastando energia mental. Por isso que gente disciplinada não fica decidindo toda hora. Ela transforma isso em um padrão. O quinto motivo, você tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tenta mudar 10 coisas, você entra num modo de guerra mental o dia inteiro. Isso vira cansaço e o cérebro cobra a conta. Motivo 6, você está lutando contra um hábito automático. Entra um termo aqui técnico, mas eu vou explicar de forma simples. Hábito é um comportamento que virou atalho no cérebro. Ele é muito ligado aos gânglios da base, que é uma região que ajuda a automatizar suas ações. Tradução para você: o hábito acontece com pouca conversa interna. Você tenta vencer um hábito automático com força,
mental é tipo tentar parar um trem com a própria mão. Então, o que é essa tal de fricção que eu falei na aula e por que ela vence? Fricção é qualquer coisa que atrasa um impulso, cria um obstáculo, reduz acesso, aumenta esforço, quebra o automático. Isso funciona porque a maioria dos comportamentos ruins não acontece por decisão consciente, tá? Ele acontece por um simples fluxo. É o gatilho, depois vem o impulso, depois a ação, recompensa e se repete. Gatilho, impulso, ação, recompensa e repete. E vira esse loop. Fricção entra para quebrar isso no meio, tá? E o contrário também é verdade, tá? Para comportamento bom, você reduz fricção. Para comportamento ruim, você aumenta essa fricção. Isso é engenharia de comportamento. E também estudos que sustentam a fricção. Dá 3 linhas de evidências fortes sem enrolar aqui, que é a implementação de intenção, tá? Que é o plano do se, então. Isso é uma das coisas mais replicadas em psicologia comportamental. Como ela vai funcionar? Em vez de você dizer, vou treinar mais, se for 7 milhas, então eu coloco o tênis e saio. Se eu abrir o Instagram, então eu fecho e abro o app de treino. Como os estudos realmente são feitos? Dividem pessoas em grupos, um grupo define metas normais, outros grupos escrevem planos do se então, depois medem a execução real dias ou semanas depois. Resultado comum, o grupo do se e então faz mais porque você tira o peso da decisão na hora. Isso é fricção inteligente. Você automatiza a resposta. Outra parte também é o compromisso antes da tentação. Quando você decide agora para proteger o seu eu do futuro. Exemplos aqui, tá? Travar dinheiro, se eu falhar, por exemplo, eu perco. Bloquear aplicativo, deixar o celular fora do quarto, preparar comida antes, agendar com alguém um compromisso social. E como foi estudado isso, tá? Colocando pessoas em situações onde existe tentação. Dá a opção de criar restrições antecipadas. Observam que muita gente escolhe sem restringir antes porque sabe que vai cair depois. A tradução é: você não confia no seu eu cansado, você protege o seu eu cansado. E temos também o padrão manda. Isso é muito usado em políticas públicas e também de comportamento. Como é isso aqui? Calma que eu vou explicar, que é como as opções são apresentadas, muda o que você escolhe, tá? Como o estudo é feito? Muda o padrão, mudam distância e acesso, mudam visibilidade e mede o comportamento real. Tá? Um exemplo clássico aqui para o seu dia a dia, para você entender e poder visualizar isso. Seu doce está na sua cara, você come mais. Está longe, você come menos. Isso é uma fricção pura, você dificultou o acesso ao doce. Como explicar essa fricção? Um método simples em 5 passos, tá? Vou te dar um passo a passo, então, que qualquer pessoa aqui vai entender nessa aula. Passo 1, defina o comportamento que te sabota. Só um, tá bom? Não é virar uma pessoa melhor, é algo específico, tipo, rolar o feed quando você trabalha, comer besteira de noite, procrastinar a tarefa X, dormir tarde por causa do celular. Definiu esse comportamento que te sabota, vamos para o passo 2, identificar um gatilho real. Pode ser o horário, exemplo, 22 horas, emoção, ansiedade, tédio, solidão, o local que isso acontece, tá bom? Cama, sofá, contexto, que é depois do banho, depois do trabalho. A pergunta aqui é simples. Onde isso acontece, o que veio 2 minutos antes? Calma aí, memoriza isso, tá? Identificar qual o gatilho que leva você, por exemplo, a comer aquele doce que você não quer comer para seguir a sua dieta? Qual o que leva você a se aliviar acessando sites pornográficos? Qual o motivo que leva você a beber, utilizar bebidas alcoólicas ou outras substâncias? Tem que entender qual é o primeiro gatilho. E o passo 3 agora é aumentar a fricção no ruim em 3 camadas. Primeira camada é tirar o acesso. Por exemplo, tem que bloquear sites adultos no seu celular, no seu computador, deixar a senha com alguém, tirar da vista também. Se o seu vício está tão alto, você tem que realmente abandonar, por exemplo, até utilizar o seu próprio celular. Ou você tem que parar de comprar doce para sua casa, tem que parar de ter bebidas alcoólicas na sua casa, você tem que desligar o celular, porque você não consegue ficar sem redes sociais, deixar longe, tem que tirar de vista. Camada 2 é atrasar esse impulso, tá? De 10 minutos, eu posso fazer, mas só depois de 10 minutos. Ritual da pausa, tá? Enquanto isso, você vai respirar, levantar e tomar uma água. O atraso quebra o automático. Você tem que atrasar esse seu impulso. Não estou falando que você vai ter sucesso 100%. Às vezes vai acabar se aliviando através do site, comendo aquele doce, mesmo fazendo essas atividades, tá? Mas você está aumentando a dificuldade com o tempo e isso você
vai ver os resultados, tá? Você vai começar a comer menos doce, vai começar a acessar menos os sites, vai começar a beber menos, entre outras coisas, tá? E a camada agora 3 é criar o curso. Por exemplo, se eu fizer isso, eu perco X. Compromisso público também, compromisso público ajuda bastante. Fale mesmo com seus amigos, fale com suas amigas, fale com seus pais, fale com um especialista também. Faça um compromisso público, por exemplo, eu vou abandonar as redes sociais, eu não vou mais me masturbar, eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais beber, zero álcool. Esse compromisso público, que outras pessoas saibam isso, vai criar um custo, tá? Você vai ter uma cobrança maior. Isso ajuda você também a abandonar. Claro, você não vai compartilhar isso com pessoas que vão tirar chacota com você, é somente com pessoas que você confia. E a multa simbólica, tá? Custo muda o valor na hora, tá? Você pode colocar até mesmo um valor financeiro. Passo 4, reduz a fricção no bom, na preparação. Então, se você quer treinar, roupa pronta, garrafa pronta, treino mínimo decidido e horário definido, tá? Então, quanto menos atrito, mais fácil você começa, utiliza a fricção para o bem, tá? Na preparação. Passo 5, troque força por padrão. Então, em vez de você tentar ser disciplinado, tentar ter motivação, você verá um script, vai seguir isso. Script é algo repetitivo e força não é repetitivo. Você precisa de motivação, ânimo para ter aquela mesma força todos os dias. Então não conte com isso. Script é repetível e força realmente não é. Exemplo aqui para você entender, tá? Exemplo 1 com o celular e foco. O erro que você nunca deve fazer, tá? Vou usar com consciência, não negocie, jamais. Então não fale que vai usar com consciência. Vou deixar aqui do lado, mas não vou mexer. Também está errado, tá? Você deve fazer celular fora do ambiente, na outra sala, modo avião e bloqueador de aplicativos. Deixar carregando bem longe. Se precisar do celular, só usar com um timer de 5 a 10 minutos. A regra aqui é simples, tá? Se está ao seu alcance, você vai perder alguma batalha. E agora com a procrastinação, o erro é esperar a vontade chegar. Ela não vai chegar, já falei para você, não espere motivação. Planejar tarefa gigante, você tem que ter micro recompensas e começar pelo mais difícil sem aquecer. Qual a fricção que você vai colocar é micro tarefa de entrada, por exemplo, abrir o documento, regra de 5 minutos, que é só você começar, ambiente pronto, a aba do trabalho já está aberta e mesa limpa. Recompensa pequenas após blocos. Isso reduz a ameaça emocional e aumenta o início. Exemplo 3, comer errado, por exemplo, à noite, ou comer doces, tá? O erro seu é comprar e deixar em casa para ter esse controle. Ou, por exemplo, você mora em uma cidade pequena, então a entrega vai ser muito rápida para você sabe disso. É só você ligar, mandar mensagem que vai te entregar. Você tem que fazer, excluir o contato do seu celular. Exatamente isso. Excluir o contato de onde entrega os delivery para você conseguir seguir, por exemplo, a sua dieta. Cortar os doces, cortar o açúcar. E também tentar vencer a fome e o cansaço com a mente forte. Não existe isso. Esse é um erro também. O que você vai fazer? Não comprar, tá? Igual eu falei para você. A maior fricção é não comprar. Deixar opções melhores prontas, tá? Um sanduíche natural, marmitas na sua geladeira também é uma ótima solução. Coisa que pode substituir o doce do açúcar, tá? Tem várias opções. O mel, por exemplo, é mais saudável. Se a sua compulsão é emocional, você vai criar um ritual alternativo, tá? Se é realmente emocional, tá? Isso vai te ajudar bastante. O que você vai fazer? Banho quente, mais um chá, mais uns 10 minutos sem tela. Por que sem tela? Mas está falando de comer errado à noite. Faz sentido também, tá? E o próximo é o que nunca fazer, tá? Pode parecer certo, mas isso te destrói. Nunca fazer é depender da motivação, esquece isso. Motivação é clima, sistema que é o certo, sistema é engenharia que você vai aplicar. Nunca fazer é deixar o gatilho por perto, jamais negocie isso. Você não testa a sua força de vontade, você remove esse teste. O que nunca fazer, parte 3, mudar 10 coisas de uma vez. Você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero abandonar a pornografia, eu quero abandonar o açúcar, eu quero abandonar o vício em álcool, tudo de uma vez. Não faça isso, tá? Uma coisa por vez. E também, a quarta parte de nunca fazer é tudo ou nada. Se você falhou hoje, você não estragou tudo, tá? Você só precisa voltar para o script. Volta no mesmo momento. Você falhou? Beleza. Então você começa a contar novamente a partir do momento da sua falha. Mas você entendendo o que aconteceu é muito bom. Você ter noção do que está acontecendo. Então esqueça esse tudo ou nada, porque é um orgulho realmente disfarçado. O que nunca fazer, a quinta coisa é usar punição pesada como método principal. Se você usa culpa, vergonha, ódio de si mesmo como combustível, isso pode até funcionar por um tempo, mas depois isso vira estresse. Estresse te empurra por um impulso de novo. Então você não vence porque você é forte,
Você vence porque você se organizou para vencer. Força de vontade é um bônus, fricção é o sistema, tá? Então, se você está tentando mudar de vida na força, você está jogando o jogo errado. Força de vontade falha porque, então, ela depende do seu estado, do seu sono, do seu estresse, fome, emoção. Você não consegue controlar isso o tempo todo. O jeito inteligente é realmente fricção. Fricção é fazer o que te destrói ficar difícil, o que te constrói ficar fácil. O celular está do seu lado, você vai perder alguma batalha. A comida ruim está na sua casa. Se o seu eu cansado vai comer, então a meta não é ser herói aqui, tá? É ser estrategista. Você remove o gatilho, aumenta o custo e deixa o que é certo pronto. Você para de depender de vontade, começa a depender de sistema.